Coleguinha, tipos de sistemas de arquivos. Que gostosinho. Nós vamos falar agora sobre ext2, ext3, 4, JFS, RaisFS, entre outros. Eu costumava falar também sobre FAT e sobre NTFS. Mas eu fui parando de falar sobre isso ao longo do tempo, principalmente sobre NTFS. O FAT ainda, ele pelo menos, ele é aderente. Imagine que você tem uma TV, que você tem um headset, que você tem um celular, e aí você tem uma memória M2, desculpa, uma SD, uma mini SD, certo? E a mini SD, ele vai naturalmente colocar aqui. E aí você, uma hora você decide pegar o teu Linux, pegar esse cartão e colocar aqui para você pegar algum arquivo, colocar algum arquivo, não sei, tá ok? Então esses mini SDs, ele é interessante que você formate então no padrão FAT. Então, vou ter o FAT 32 e o FAT agora 64, se não for a memória. Eu acho que eles criaram uma extensão. Opa, foi um 4 a mais aqui, gente. Justamente por causa das câmeras, né? As câmeras que trabalham em alta resolução. Porque com 32 você pode ter no máximo arquivo com 3.8 GB, não é isso? E aqui você teria arquivos, e vou colocar infinito aqui, tá, cara? Bom, seriam arquivos monstruosos, certo? E você tem hoje a câmera digital do seu celular que grava em altíssima definição. Então ele geralmente gera arquivos muito maior que 3.8 GB. Então nós temos esse problema aí no FAT. Legal? Beleza, então ele é muito bom, porque o FAT ele é um padrão aberto para escrita e leitura. Como assim? O NTFS ele é um padrão aberto para leitura. O NTFS é um padrão fechado para o fabricante para escrita. Por isso que você vê o macOS lendo um disco NTFS, mas não escreve. Você pode até ver um Linux lendo um NTFS, mas não deve escrever, porque esse código é da Microsoft. Entenderam? Já o FAT não. O FAT é um padrão público para escrita e leitura. Então, por isso que as câmeras utilizam FAT. Por isso que as televisões utilizam FAT em geral. Legal? Bom, e aí nós precisamos de criar padrões. Então, o nosso fabricante, ele faz aqui, vamos imaginar então, que o nosso fabricante, ele então pega teu disco, certo? Eu tô apoiando a ferramenta. Ele pega teu disco e faz aqui gominhos de, por exemplo, 512, 512, 512, sem nenhum tipo de estrutura. Esses gominhos de 512, 512, 512 é a formatação física lá do fabricante, certo? E ele vai fazendo isso aqui. E aí o sistema operacional, ele precisa naturalmente, preste atenção, o que o sistema operacional faz? Ele precisa naturalmente fazer uma formatação com sua estrutura, ou seja, tem sistema, eu vou exemplificar uma coisa bem esquisita, tá? Em tipo e versão do formato. Em 2, usuário dono desse bloco de dados. Em 3, grupo dono desse arquivo de dados. 4, quando foi criado. E aqui, então, eu tenho os dados. Então, digamos que eu estou aqui nesse sistema de arquivo escroto pra caramba, tá? Que tem essa formatação, e eu tenho que seguir essa formatação. E que daqui a aqui são 2K. Beleza? Eu estou exemplificando, não existe isso aqui, essa estrutura, tá? Então, como que eu faço isso aqui? Então, repare que eu faço um mecanismo de formatação que vai sobrescrever sobre a formatação física do fabricante essa minha formatação lógica. Então, naturalmente, que o fabricante
Ele fez mais 4 bloquinhos. 4 bloquinhos. Tô ferrado para fazer isso vermelho, hein, cara. Aqui eu criei um bloquinho, um gominho, outro gominho, certo? Todos esses gominhos têm essa estrutura. Todos os gominhos têm essa estrutura. Todos esses gominhos, certo? Que são os pequenos blocos, certo? Lá do disco. Essa é a formatação lógica. Em vermelho é a formatação lógica. E em preto é a formatação física. E aí o fabricante faz de 512 em 512 em 512. E aí o cara do sistema operacional, ele pega quantos ele quiser e cria o formato dele. Tá? Hoje nós trabalhamos com formato ext4, que ele tem 4 KB. Ele poderia, na verdade, o ext4 trabalha de 1 KB a mais. Tá? O default são 4 KB. Então ainda dá para você customizar essa parte azul aqui, ó. Tá vendo essa parte azul? Dá para você customizar essa parte azul aqui. Dá para você expandir isso aqui, certo? Aqui eu exemplifiquei tamanho fixo de 2 KB. Mas o ext4, por exemplo, eu posso ter gombos de 1 KB, que seriam 2 bloquinhos, até de 8 KB, que seriam bastante gominhos. Legal? Pegou a ideia, né? Vai depender. Eu acho que é o 8, não lembro. Agora, o padrão é 4. Eu esqueci qual é o máximo. Bom, também não importa. O importa é que é o mínimo, que é 1 KB. Legal. E aí, então, eu escolho um padrão de formatação. Então, tem particularidades do ext2 para o ext3 principalmente, tá? Daqui para cá tem uma mudança drástica que nós vamos falar, beleza? Mas nós também temos uma mudança drástica daqui para cá, beleza? Vamos lá. Então, nós usamos um comando chamado mkfs. E com mkfs nós podemos formatar partições. Passar o rodo em cima. Apaga, não apaga. Tem um TCC que eu quero trazer para vocês, é que os alunos não terminaram. Eles não são meus orientandos, mas eu estou na banca deles, que é sobre recuperação de arquivos. Tá? Recuperação de arquivos. E nesse negócio de recuperação de arquivos, você vê claramente que os dados não são apagados. Beleza? Eles ficam lá mesmo depois de uma formatação. Então, porque o mkfs ele vai matar as tabelas de partição, mas os arquivos ainda estão lá. Isso aqui é interessante. Quando você deleta um arquivo, você não apaga ele do disco. Você deleta o link de uma tabela para a sua existência de bits no bloco, de blocos. E os blocos continuam lá. O que você matou foi o link da sua existência. Mas ele ainda está lá. Se você procurar fazer uma pesquisa profunda nessa estrutura do disco, você vai achar os arquivos apagados. Beleza? Que isso é um papo lá em forense, que é um curso que nós vamos montar aqui para vocês. Legal? Na verdade, eu estou até pensando em chamar esses caras para gravar esse curso e eu pago para eles em Bitcoin. Lógico, nada de real. Nada fiduciário. Então, nós temos também o comando mkf, onde eu coloco ttype e eu escrevo o type que eu quero. Tá? Mas, com o passar do tempo, a galera mkfs, espaço, traço T, né? ext2, ext3, a galera criou uns links para facilitar a vida. Uns scripts link para facilitar a vida. Beleza? Olha o Minix do Tenable aqui, ó. Legal? Rapaz, isso aqui dá uma confusão. Isso aqui deu processo nos Estados Unidos. Rapaz, isso aqui deu merda pro Linux. O Tenable fudeu o Linux. O Tenable, ele é um cara mau, tá? Não é um cara bonzinho, não. Repare, então você tem mkfs, né? Você tem um comando. Agora, olha só. 2, 3, 4, eles são tipo links. Links para arquivos executáveis que utilizam mkfs. Tá?
Bacana, né? E aí, é só um facilitador. Esse MKFS no Debian tá no pacote Utils Linux. E lá você encontra todas essas formatações básicas. Hoje um Linux, ele também sai com um padrão de formatação chamado LUX, que nós usamos muito aqui no curso. O LUX, ele é criptografado lá no disco. Só que não é como no Windows, que a chave de criptografia fica no próprio disco. É uma criptografia que você tem que digitar quando inicializa o Linux. Digitalizar não, digitar. Beleza? Entendeu? Então, nós temos essa brincadeira aí. Se você quiser trabalhar com o comando, com mais parâmetros, você pode trabalhar com isso aqui. Legal? Block size é comum utilizar. Quando eu utilizo esse comando assim, é porque eu quero trabalhar com block size. Quando eu quero usar o padrão do Linux, quando eu quero usar o padrão do Linux, eu já uso o comando assim. Beleza? Eu uso o comando assim porque é mais fácil. Eu não digito quase nada. Beleza? Padrão. Segue o padrão. Foda-se. Agora, quando eu quero fugir do padrão, então eu trabalho com esse comando aqui, tá? Porque eu preciso do block size geralmente. O block size, o mínimo é 1 KB. E isso impacta pra caramba. Quanto mais você reduz o block size, você aumenta a tabela inode. Preste atenção. Se você aumenta o block size, você reduz a tabela inode. Então vamos lá. Qual o tamanho médio de um arquivo no seu computador? Já pensou nisso? Imagine um servidor. Um servidor que guarda arquivo JSON de dados. É bytes. 500 bytes, 200 bytes, 300 bytes. E por que você vai usar um bloco, preste atenção, de 4 KB para armazenar 200 bytes? Você concorda que é uma enorme burrice? Então, quando eu vou formatar um servidor, eu pergunto como serão os arquivos lá dentro. E aí, como eles me falam os arquivos que tem lá dentro, como serão, o que serão e tudo mais, então eu penso no block size. Se é um servidor web comum, eu deixo o padrão, porque vai trabalhar com banco de dados. Não, se ele vai trabalhar muito com JSON, vai guardar fragmentos de dados, trabalhar com ciência de dados, inteligência artificial, essas coisas, é que eu estou com a cabeça lá em engenharia que eu tenho que fazer um negócio. Aí eu já penso no block size sim, beleza? Beleza? Partição x2, partição x3, vamos lá. No início, acho que é o Linux 0. alguma coisa, 0.62 aqui, ó. O Linus roubou o Minix FS do Tenable e colocou no Linux, tá? Beleza? Lá em 92. Cara, e isso aqui rendeu pro Linux, um puta problema, né? De roubo de código. Roubo de código é crime, galera, por incrível que pareça. E isso deu um puta problema na vida do Linux. Então, um carinha francês chamado Remy alguma coisa, cadê? Remy alguma card. Ele criou então, tá? Se você quiser, tem aqui mais informações, tá? Sobre esse caso, na referência 31. Ele criou um padrão de formatação chamado ext2 para o mundo Linux. Cara, por que Linux é muito bom para dar aula de engenharia de software? O Linux, ele é muito bom para dar aula de engenharia de software, porque eu vou explicar. Sempre que você tem um problema complexo, problema complexo pra caralho, qual a melhor arquitetura para se utilizar? Camadas. Camadas. Camadas, camadas, camada. Eu não vou fazer camada até lá em cima não, tá? Eu tô cagando. Aqui, vou colocar uma camada até lá em cima, foda-se.
camada bem grande, não importa. Não necessariamente tem que ter o mesmo tamanho. Disclaimer realizado. Mas por que isso, cara? Por um motivo simples. Em arquitetura em camada, preste atenção. A camada de cima é mais abstrata que a anterior. A camada de cima é mais abstrata que a anterior. A camada de cima é mais abstrata que a anterior. Mas por que isso? Você segmenta os problemas de cada camada na camada. E a camada de cima sempre é mais fácil de ser utilizada que a camada de baixo. A camada de baixo é mais técnica, é mais difícil de usar, é mais endiabrada. Ou seja, então quer dizer que se essa camada ela não está operando como eu queria, eu tiro ela. E construo uma camada com a mesma interface de entrada e as mesmas chamadas de saída. Eu crio uma nova camada. Desde que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que aqui tinha uma função write, certo? Que tinha bytes de array e que tinha um point, um endereço, certo? E que essa porra fosse void. Legal? Eu tenho que manter isso. Era assim naquela camada que eu removi, e eu tenho que manter aqui essa camada. E ela vai chamar a função da camada inferior passando os mesmos parâmetros. Então eu posso trocar camadas desde que eu mantenha o quê? Os endereços. Desculpe, as assinaturas. O nome disso aqui é assinatura, tá? Falei endereço, desculpa, assinatura. Desde que eu mantenha as mesmas assinaturas. E eu posso, trocar o que eu quiser no mundo Linux, desde que eu mantenha essas assinaturas. Legal. Então, o cara vai lá, pega as assinaturas de função do Minix FS e cria o HT2. Legal. Então, agora é só você tirar o Minix FS e colocar o HT2 FS. Acabou. Acabou. Foda pra caralho esse negócio. Por isso que eu gosto de sistemas operacionais, cara. É arquitetura, é programação, é security, é teoria de sistemas operacionais. Cara, o sistema operacional é, como eu posso dizer, é a mais bela arte humana. E eu vou te falar, ela é artesanal. Ou seja, é um quadro. Tá ok? E aí, só que XT2 ele tinha um problema. Todos os arquivos, eles eram escritos diretamente no arquivo, né? Então você tem lá, desculpa, cara, foda pra caralho, mano. Tô apanhando essa porra pra caralho. Por isso eu não vejo discurso na Udemy. Então você tem aqui um arquivo, certo? E você tem um processo. Quase que eu falei o palavrão pior ainda, hein? E aí você tem um processo 1, processo 2. Tanto o processo 1 e o processo 2, eles escrevem no mesmo arquivo, certo? Mesmo arquivo. E isso gerava um problema, porque a questão do disco ser preemptivo, o disco com agulha não é preemptivo. Porque a agulha tem que estar na posição. Então ele é não preemptivo, certo? Já é um item que me levaria ao deadlock. Para chegar no deadlock, eu preciso de satisfazer 4 situações. E em uma dessas situações é trabalhar com dispositivos não preemptivos. Legal? Então, o que eles fizeram? O que o mundo Linux fez? O que na verdade sistemas operacionais fizeram? Então, naquele momento, criaram um daemon. Tá? Um daemon. Quase que eu falei um palavrão. Cara, eu não sei o porquê, cara. Eu tô com um problema de clique do mouse, cara. Então, eles escrevem um arquivo pro daemon. E o daemon, então, ele persiste aqui. Para tentar evitar deadlock, corrupção de arquivos. Legal? Bom, isso se tornou, assim, uma solução, mas não muito legal. Reduziu a taxa de erro, mas ainda ficou uma bosta. Então, no XT3 nós vamos ter uma melhoria muito grande com relação a isso, tá? Já vamos falar do XT3. Então, tamanho máximo do arquivo, por exemplo, quando o gominho padrão, 4 KB, falei para vocês, bloquinho, ele pode
arquivos de 4 tera e um disco de 16 tera. Cara, isso 1992. Isso 1992. Tudo bem que até 2005 o padrão era 1 KB, bloquinho, certo? Mudou para 4 KB. 16 GB 2020. Cara, feliz era o cara que tinha um disco de 40 MB, 42 MB. Uma Winchester de 42 MB. Entende? Então, cara, era brutal o tamanho daqui, mas hoje em dia, se você sabe que, cara, não é bem assim não. Hoje nós temos backups gigantescas de banco de dados, né? Eu já vi backup, já presenciei backup sendo restaurada e demorar uma semana. Seguinte, XT3 vem e eles adicionam journaling. Journaling é a grande mudança do XT2 para o XT3. O uso do journaling. No journaling, funciona assim. Eu vou simplificar. Então imaginem que processo 1, processo 2, o que eles escrevem é o quê? Notícias de alteração do arquivo. Eles não escrevem o arquivo. Eles escrevem notícias do que tem que alterar no arquivo. E ele vai, numa área temporária, ele vai colocando isso lá. E alguma coisa vai consolidar essa alteração de arquivos no disco. Então isso é o journaling. Então imagine que você tem, porque imagine que você tem notícias. Eu vi uma notícia, o iEd, ele... Porra, cara, nunca tem notícia nada sobre mim boa, né? Só notícia ruim, né? Pô, notícias do Botafogo. Também nunca é muito boa, né? O Botafogo vai contratar o Jobson. Aí no outro dia, Botafogo contratou o Jobson. Terceiro dia, Jobson foi preso. Repare, são recortes de notícia no passado tempo. Entenderam? Porra, cara, foi foda, cara. Pô, cara, eu tava tão feliz com o Jobson quando o Jobson foi jogar no Botafogo, cara. Mas depois o Jobson se meteu um monte de problema, cara. Porra, cara. Triste, hein? Mas uma grande sacada é que o padrão XT do 3 pro 2 mudou a forma de fazer. Mas a estrutura do bloco se manteve. Vou repetir. Mudou a forma de fazer, mas manteve a estrutura do bloco. Então quer dizer que você tinha um disco XT2, e mudou para o XT3, então você não tinha que destruir as partições. Era só você trabalhar com o XT3 em cima do XT2, que dava certo. Entenderam a jogada? Isso foi muito importante. Journaling ele foi depois também implementado em vários mecanismos de persistência, né? Desculpe, formatos de NTFS, tu usa journaling, o XT4, JFS, entre outros trocentos, só usa journaling a partir de então. Legal? Outra coisa interessante que nós temos que falar também aqui é que o XT2 ele é ideal para hackers, porque nós temos um comando que nós conseguimos zerar o arquivo. Lembra que eu falei que no XT2 nós trabalhamos diretamente em cima do arquivo? O XT2 você pode zerar o arquivo. Praticamente você zera o arquivo. No XT3, ou seja, qualquer coisa que usa journaling, são notícias de alteração que ficam em uma área do disco. Então, mesmo que você apague o arquivo original, mesmo que você sobrescreva o arquivo original, você não está sobrescrevendo o arquivo original. Você está criando notícias de que parte do arquivo tem que ser substituído. Mas se você voltar em todo o histórico que fica nessas áreas temporárias, é possível se reconstruir parcialmente um arquivo se você usa um sistema de arquivos que utiliza journaling. Foda, hein? Foda. É por isso que você que trabalha aí no mundo hack, no mundo da segurança, você, até tanto do lado das trevas, quanto no lado da luz, cético ou não,
Você tem que trabalhar com disco criptografado, com LUX, para você e jogar o EXT 4 ou 3 em cima do LUX, tá? Para você conseguir ficar seguro. Pense você, cara. Você é o cara da segurança, o white hat, o cara bonitinho, feliz, né? Vai para casa com o seu carro todo branquinho, bonitinho, nenhuma sujeirinha bate nele, né? Perfeito, sua vida é magnífica. De repente, cara, você fez uma extração e jogou em um pendrive, que é uma grande burrice do caralho fazer uma porra dessa. E esse pendrive você deixa cair e ali dentro tem arquivos sensíveis da sua empresa. E quem acha é justamente um hacker. Fudeu sua vida. Tô falando aqui, pode acontecer. Tem que alinhar um monte de planeta pra uma merda gigantesca dessa acontecer, mas seu emprego já era. Entendeu? Você não vai arriscar a sua vida em alinhamento de planeta. Beleza? Entendeu a jogada, né? Não, cara. Merda, você fez bastante merda nesse caso. Mas é comum a gente fazer merda de vez em quando. Entendeu? XT4, não, XT4 já é. Ele muda o formato. Ele é. O XT4 ele tem uma coisa interessante que ele permite o redimensionamento da partição, do volume, cara. Isso é muito interessante. Porque hoje em cloud nós precisamos de maximizar ou reduzir discos sem ter que recopiar todo o disco. Então imagine que você contrata um serviço e seja possível redimensionar o disco. Pense assim. Isso para mim é fantástico. Sem contar que ele muda a estrutura de dados do disco. Desculpe, dos blocos. E com isso ele consegue chegar a arquivos monstruosos. Nós estamos falando de... Ele usa H3. Ele usa, 2 níveis, 10 a 12 milhões de entradas. Cara, isso é coisa pra caracas. Isso é grande demais. Para data centers, para processamento de inteligência artificial, para ciência de dados, que trabalha com 1 EI bytes. É coisa pra caralho. Coisa gigantesca. Entenderam? Lógico, né, tem outros tipos de formatação, mas esses aqui são os clássicos do mundo Linux. Próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns comandos para se observar essas informações. Até mais, tchau!